Já vou começar esse vídeo aqui sendo bem objetivo. Olha os livros na Binance, a quantidade de grana para comprar e para vender aqui dos dois lados. Mais de 60 milhões posicionado na venda antes de chegar nos 30 mil. E aqui também mais de 60 milhões posicionado na compra antes de chegar nos 26.500. Então já dá para ver que os peixes grandes estão ali prontos para comprar e prontos para vender. E tudo vai depender de algumas informações que teremos, principalmente agora no dia 12. A gente vai falar sobre isso e vamos dar uma olhada também no gráfico do Bitcoin e do Ethereum. Já falando do Ethereum logo de início, hard fork do Ethereum Xangai, preço do Ethereum definido para mais ganhos em relação ao Bitcoin em abril. Então isso aqui é algo interessante, uma atualização que vai ter na Ethereum, vai impactar inclusive o posicionamento das pessoas que estão colocando o Ethereum em stake, tá? Essa atualização está para o dia 12 de abril, por isso que é importante ter atenção com ela. Outra informação relacionada a isso também, depósitos de apostas, ou seja, o depósito de stake, Ethereum caem devido à pressão regulatória e atualização Chapela. Então, a atualização Xangai e Chapela estão ali em conjunto, elas vão acontecer em breve, previstas no caso, como eu já falei, para o dia 12 de abril. Isso vai impactar a quantidade de Ethereum que a galera consegue deixar posicionado em stake e vai liberar quem deixou em stake por muito tempo poder fazer saque. Só que ao mesmo tempo que vai abrir para quem quiser fazer saque, vai abrir um espaço para quem quer colocar Ethereum em stake. Então isso está movimentando o mercado, tem muita gente de olho tentando entender o que vai acontecer. Mais Ethereum posicionado em stake ou saque em Ethereum feito para realização de lucro? É uma dúvida que fica no mercado. E aí, outra informação de grande importância aqui para nós é o CPI. Tá bom? No caso aqui, o IPC, o índice de inflação dos Estados Unidos, vai sair também no dia 12 de abril aqui, quarta-feira, por volta das 9h30 da manhã. Então é importante ter atenção com isso. Vai falar da inflação de março em específico e também vai falar da inflação anual acumulada aí nos Estados Unidos. E isso é muito importante porque já vai dar uma visão para nós com relação às possibilidades do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central Americano. Eles vão aumentar os juros ainda mais, eles vão parar de aumentar os juros. O que eles vão fazer? Afinal, os juros estão sendo aumentados por conta da inflação. O governo americano quer controlar a inflação mais, está em torno de 6% no acumulado anual. Então isso não é positivo, não é bom para eles, não vai de acordo com a meta. No dia 3 de maio, a gente vai ter a próxima reunião do Fed, onde eles vão falar sobre as suas intenções e o aumento que vai ser feito nos juros americanos. O juros americano atualmente está em 4,75% a 5% ao ano. Então já está alto, muito acima do que a gente teve nos últimos 10, 20 anos aí. Super relevante a gente ter atenção com essas informações, então. Inflação dos Estados Unidos, o que vai acontecer quando for liberado depósito e saque em stake na rede Ethereum e, claro, a decisão do Fed com relação à tomada dos juros. A inflação é importante porque ela vai ter impacto. Se a gente tiver uma redução na inflação de março em relação a fevereiro, isso já é interessante, já mostra que está começando a trazer resultado e é possível que o Fed não faça um aumento na taxa de juros. Em grande maioria, os analistas acreditam no aumento de 0,25%, o que tem influência, mas não é absurdo com relação aos aumentos que foram feitos no passado. Agora, vindo para o gráfico do Bitcoin, eu quero chamar a atenção para algumas coisas, alguns pontos em específico. Esse aqui é o gráfico semanal, então cada barra representa uma semana para a gente. Bitcoin agora 28.251 dólares. Primeiro ponto, que é o que mais me chama a atenção, e eu já estou pensando nisso desde início de 2023. Aqui a gente teve uma forte acumulação de várias semanas entre final de 2022 e início de 2023, o que muitos já inclusive detectam como o fundo do poço, o fundo de preço do Bitcoin. Depois disso, o Bitcoin deu uma estourada, uma forte valorização, e agora a gente está aqui, ó, 3 semanas seguidas com candles com barras que são dojis, são barras de indecisão. O mercado não conseguiu estourar para cima nem para baixo, ele está nessa variável aqui limitado a 26.600 e 29.000. Não conseguiu estourar significantemente para nenhum lado. Isso depois de uma barra de força, que é interessante. E quando a gente olha lá no passado o que aconteceu com o Bitcoin, depois de uma forte queda em 2018, coisa que a gente viu aqui em 2022, lá no fundo do poço, que foi entre final de 2018 e início de 2019, a gente teve um movimento bem similar, um movimento de força, uma barra de força com muita valorização, e se a gente desconsiderar o passado, a gente vê aqui 3 barras, essa vermelha e essas duas verdes, que são exemplos de dojis também, representam o mercado em indecisão também. Isso aconteceu naquela época, isso aconteceu lá em 2019.
Claro que essas notícias que eu falei agora vão ter efeito direto na economia e no preço do Bitcoin. Porém, se seguimos o mesmo movimento, o Bitcoin, no caso, no passado deu uma estourada e alcançou os 13.800 dólares. Na nossa situação atual aqui, o que pode acontecer numa continuidade de um movimento do alto do Bitcoin é uma valorização na qual ele busque o último topo aqui na região dos 48 mil dólares, mais 68, 70% de alta, o que vai deixar ele no total, no acumulado aqui, com 206% de valorização. No passado, quando a gente viu esse movimento de alta saindo daqui desse fundo até esse topo, a gente teve 330% de alta. Então, é interessante, é possível, mas claro que vai depender do contexto econômico. Se o Fed, aqui nas próximas reuniões, dia 3 de maio, 14 de junho, tiver uma postura de aumentar os juros pouco ou não aumentar, isso possivelmente vai impactar o Bitcoin. E aí vai impactar o índice dólar, o DXY. Então, o DXY aqui, nesse momento, quando a gente olha o semanal, está em queda e está brigando para não cair mais. Se o índice dólar começar a ter mais pressão de venda e cair, isso vai impactar de forma favorável para o Bitcoin. Falando de Ethereum aqui, quando a gente olha o gráfico do Ethereum, olhando barras semanais, beleza? Olhando num contexto macro mesmo, a gente vê um movimento de queda no Ethereum e uma possível retomada. A gente está brigando nesse momento por esse topo, que é similar aos 25 mil dólares do Bitcoin. Se o Ethereum conseguir romper esse topo aqui na região dos 2 mil dólares, dá uma estourada, pode vir buscar aqui, vamos considerar um alvo de 2.500 a 2.800. No melhor dos casos, a gente busca ali os 3.500 dólares. Então, tenha atenção com isso. Não estou dizendo que o Bitcoin vai estourar para os 48 mil dólares, tá bom? A gente já teve uma forte valorização e estamos num movimento de baixa, mas quando a gente olha para Ethereum e altcoins, a gente vê com menos força de valorização. E aí aqui o gráfico que foi mencionado inclusive na notícia, né, aqui, onde o preço do Ethereum definido para mais ganhos em relação ao Bitcoin em abril, estamos falando exatamente desse gráfico aqui. Esse aqui é o gráfico semanal do Ethereum contra o Bitcoin. O que a gente repara aqui, teve uma desvalorização ali no início de 2022, recuperou bem e agora uma nova queda que está brigando para voltar a valorizar. Olhando as barras diárias, onde cada barra representa um dia para nós, o movimento é de continuidade de baixa. Por quê? Vamos colocar aqui. Fizemos essa queda, formou-se esse fundo aqui nessa região. O preço subiu, brigou acima dessa faixa de preço muito tempo e rompeu para baixo. Nesse rompimento para baixo, o que a gente faz? A gente vem aqui, volta para testar essa região e agora está dando continuidade na queda. Por outro lado, a gente pode ver um movimento contrário. O preço caiu, fez um suporte, subiu. Nesse movimento de alta aqui, a gente teve primeiro uma resistência aqui. E agora o que a gente está fazendo? A gente está voltando para testar essa resistência e pode voltar a valorizar. O Ethereum valorizando contra o Bitcoin é algo muito positivo para as altcoins, para o Ethereum e para as altcoins. Então é algo a se ter atenção. Então vamos ter atenção com as notícias principalmente, porque elas vão impactar no preço de tela. E aqui um último gráfico que eu quero trazer, que foi um tweet do Hack Capital, na onde ele mostrou o histórico. Né? Em 2015 a gente fez um movimento parecido, queda aqui o ano todo, fez a virada de chave, estourou para o bull market. 2019, 2018 foi o que eu mostrei ali, queda o ano todo, 2018, fez a virada, estourada para início de um bull market. E agora em 2023 a gente está fazendo um movimento similar. Então o histórico está batendo e está fazendo sentido. A gente tem que bater primeiro nesses 30 mil dólares, brigar por essa região e aí consegue uma estourada mais relevante, que foi o que aconteceu aqui no passado também. Existe a possibilidade de a gente repetir aqui 2019 e continuar estourando, aqui cada barra representa um mês, mas podemos fazer o que aconteceu em 2015, que era um cenário de muita pressão econômica dos Estados Unidos, inflação mais alta do que o esperado, aumento de juros contínuo, e aí isso vai consequentemente impactar o preço de tela do Bitcoin e do mercado cripto. Nesse caso aqui a gente rompeu a resistência e aí caiu, fez uma correção, depois voltou a valorizar, o que seria praticamente o Bitcoin buscar ali um suporte entre 20 e 25 mil dólares. Bate 25? Segurou? Excelente, voltamos a valorizar. Não segurou, vai testar os 20 mil. Então é isso aí, investidores. Gráfico objetivo, rápido, para poder mostrar todo o contexto e o que está acontecendo. Se curtiu, deixa o like, ajuda bastante o canal. Se inscreve se não for inscrito e manda esse vídeo para alguém que tem interesse. Qualquer dúvida ou informação que você tenha também, deixa aqui embaixo que isso agrega para nós todos. Valeu!